Cumprimentos, irmão capaz do Senhor. Quero testificar sobre resposta de jejum. Você que precisa de uma resposta urgente de Deus, procura um socorro urgente da parte do Senhor, eu falo com você, jejum. Faça jejum, porque Deus ele é poderoso para responder através do jejum. É como uma bomba, a resposta ela vem urgente nas nossas vidas. Pois comigo foi assim, a minha experiência foi assim. E eu trabalhava num supermercado, trabalhava na padaria. E a gente tinha um encarregado que era encarregado da padaria e encarregado do açougue. E aquele homem, ele sempre assim maltratava eu e a colega com palavras. Ele era assim muito amigo da equipe do Povo da Manhã, mas eu e a outra colega, ele sempre maltratava, ele sempre procurava nos ofender. E a minha colega de serviço sempre ali ia bater de frente com ele. E muitas vezes eu falava para ela, não bata de frente, entrega na mão do Senhor. Entrega na mão do Senhor que você vai ter vitória. Se bater de frente, grande vai ser tua derrota. E teve uma manhã no dia domingo. No domingo a gente entrava às 11 horas da manhã. E eu tava ali telando aquele pão, o horário que eu cheguei. Aquele pão ele vinha da cidade ali, da capital, né? Tipo, a nossa capital aqui, que é Porto Velho. E aquele lote ele veio com problema. O pão, quando ele crescia, ele já murchava. Eu falei pro gerente que aquele lote de pão tava com problema. Ele falou assim: ah, vê o melhor horário que você consegue ter lá. E eu não acredito que seja por causa de horário, não, ele falou. É porque toda a vida foi ter lá desse horário, né? Aí eu sim. E esse dia ele entrou. O meu encarregado entrou na padaria, eu tava telando pão no horário que eu cheguei, né? No horário de 11 e pouco da manhã. E ele veio me afrontar. Falou que era para mim telar esse pão às 7 e pouco da noite. Era para mim dar conta de 5 carrinhos de pão telado. Não dava conta desse carrinho de pão com a hora, telar todos esses pão naquele carrinho, pegar aquelas caixas pesadas na câmera fria e vir colocar todos aqueles pão no carrinho. Não tinha tempo. E ele falou que para mim não era para mim fazer hora extra. Se eu fizesse hora extra, ele ia me dar uma advertência. Aí eu falei, o gerente falou para mim ter lá o horário que eu achasse que desse certo. Meu gerente já conversou com a gente e ele falou assim, quem manda aqui é eu. E segunda-feira eu vou conversar com o gerente e vou colocar você no seu lugar. Falou para mim desse jeito. Eu fiquei calada na hora. Ele saiu, eu comecei a chorar. Só que ali no meu choro eu já falei com Deus que eu estava entrando em propósito com o Senhor aquele momento. Eu só ia me alimentar após eu falasse com esse gerente. Só que esse gerente estava de viagem, ele não viria no mercado aquele domingo, só na segunda-feira de manhã. E eu comecei aquele propósito ali. Entrei no jejum ali, a partir daquele momento, não se alimentei e nem bebi água durante até o dia seguinte. Só que faltou um pouco de sabedoria da minha parte em não tomar água. Quando foi no horário de 5h30 da manhã, eu comecei a passar mal, com cólica renal, tive que ir ao hospital tomar medicação para cortar aquela cólica. E eu falei com a colega também, faça jejum. Não vou falar para você jejuar do mesmo tanto que eu vou jejuar, porque às vezes a tua fé não alcança. Mas vai em jejum na parte da manhã para a gente falar com esse gerente. E aquele gerente era muito amigo daquele encarregado. Até fora do mercado, ele era amigo das baladas, de levar para casa. Eles veio junto da cidade ali de Porto Velho. Eles foram transferidos para trabalhar naquele mercado. Falei, é impossível, a gente vai falar com ele, mas é só Deus, então vamos jejuar e vamos orar, falei para ela, antes da gente levar o caos até ele, porque eu não gostava de conversar, porque muitas vezes eu falava assim, tá com fofoca, tá levando conversa fiada. Falei, vamos colocar na mão de Deus, sempre eu falei para ela, vamos colocar na mão de Deus, porque Deus ele é poderoso, ele vai resolver os nossos problemas. E aí então a gente entrou naquele propósito, eu entrei naquele propósito de jejuar de um dia para o outro. E aí eu liguei para ela, 7 e pouco da manhã, falei, olha, eu tô aqui no hospital tomando a medicação, mas pode ir, eu chego aí. Acabou aquele meu soro ali que eles fizeram para cortar aquela cólica, eles me liberaram e eu fui para aquele mercado.
E a hora que a gente chegou no mercado, aquele gerente não tinha chegado ainda. Ficamos ali pro lado de fora, meio escondida, esperando ele chegar. E demorou um pouco, mas ele chegou. A hora que chegou, ele ficou assim uns 15 minutos dentro do carro. Eu falei, meu Deus, será que esse homem tá vendo nós e não quer sair dentro desse carro? E ele saiu. E ele é bem alto assim. Ele dava uns passos bem compridão. E eu falei, oi, fulano, eu preciso falar com o senhor. Ele parou e fala, meu povo, o que vocês precisam? Parou. Eu falei, eu preciso falar com o senhor. Ele pode falar. E aí eu peguei e falei. Estava acontecendo na padaria lá. E a partir daquele dia eu não ia mais trabalhar naquela padaria se ele não resolvesse aquela situação. Falei para ele. Pode me colocar aqui para limpar o pátio. Pode me colocar para capim em volta do supermercado. Mas eu não volto para a padaria. Falei para ele. Ele, não, minha gente, não desanima não. Vocês não me falam problema, não sei o quê. Eu falei, já não falo mesmo para dizer que a gente está levando conversa. Falei para ele. Ele, pode deixar, eu vou resolver, fique em paz. E ali eu fui para casa confiando na resposta do Senhor. E quando foi meu horário de entrar no mercado durante a semana, era meio-dia. Meio-dia eu estava no supermercado. Meio-dia aquele homem estava olhando para mim de longe. O gerente já tinha tirado ele da padaria. Ele já não estava mais como encarregado da padaria, ele só me olhava de longe. Vê que muitas vezes eu só ia na igreja cultuar o Senhor nos dias da minha folga, que era na quinta. Veja, nas quinta-feira eu estava de folga. E dia domingo, quando eu saía 8h20, eu pegava a moto para a igreja. Às vezes eu chamava a colega, vamos lá na igreja, vamos que a gente vai receber nossa vitória. E naquela semana, no domingo, eu peguei minha moto e fomos lá, eu e ela. Cheguei lá, Deus falava comigo. Manda Deus te dizer que Deus faz justiça na sua causa. Na segunda-feira eu cheguei no mercado. Aquele homem, eu não pedi para Deus o mal dele. Momento nenhum, só falei, Deus entra na minha causa. A gente já não aguenta ser humilhados, meu Pai. Jesus toma providência na nossa causa. E naquela segunda-feira, eu chegando ali naquele mercado, a minha colega correu e me abraçou e veio falar, amiga, fulano foi mandado embora. Eu falei, eu não estou acreditando. Falei, você lembra que Deus falou contigo ontem que Deus fazia justiça na sua causa? Pois então, Deus deu resposta através do jejum e da oração. Você, seja qual for teu problema, a tua necessidade, confia no Senhor, seja qual for a tua causa. Né? Se for só para buscar revestimento, jejua, ora, porque Deus ele é poderoso e o jejum ele vem como uma bomba, a resposta ela vem ligeira nas nossas vidas. Que Deus possa cada dia abençoar a tua vida, teu ministério, a tua vida espiritual. E Deus abençoe a cada um.